agora cumprimentando os irmãos que estão online também. Você que está na sua casa nos acompanhando, juntamente com os irmãos que estão aqui presentes. Nós já oramos, já louvamos ao Senhor. E agora nós queremos ministrar a palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Amém. Nós estamos falando sobre o segredo da sabedoria. E hoje nós vamos especificamente falar que para realmente desfrutarmos da sabedoria de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ser um povo focado, um povo que tem foco, um povo que precisa treinar o seu olhar para não ser enganado e iludido com as coisas desta vida. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao verso 18. A palavra do Senhor nos diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Aleluia! Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Assim, fixamos os olhos, olha só, fixamos os olhos, é isso que é o tema da nossa mensagem hoje. Assim, verso 18, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Pai querido, nós invocamos o Teu nome esta noite sobre a Tua palavra, para que não seja a nossa, mas o Senhor falando aos nossos corações, alimentando o nosso espírito, a nossa fé, ó Pai, abençoando todos os Teus filhos que querem crescer nas Tuas palavras, na Tua instrução, em nome de Jesus. Então, queridos, qual é o segredo da vida cristã vitoriosa? Um dos segredos, nós vemos aqui nessa passagem de 2 Coríntios capítulo 2, verso 4, 2 Coríntios 4, verso 16, é algo muito importante. Ele começa dizendo: por isso não desanimamos. E aqui nós vamos ver uma coisa que nós muitas vezes temos que lutar. Temos que lutar contra o desânimo. Quantas vezes temos que lutar contra o desânimo? O apóstolo Paulo também tinha que lutar contra o desânimo. Só que ele tinha uma arma, ele tinha uma chave para vencer o desânimo. Quantos querem vencer o desânimo na sua vida? Não permitir que o desânimo tome conta, roube a sua força, os seus sonhos, as promessas de Deus para a sua vida. O inimigo quer nos ver desanimados, mas ele começa falando aqui em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos. Eu quero aprender como não desanimar. Quantos querem também? Amém? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Ele fala que, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós nos renovamos. Certo? Quando você tem essa chave aqui, quando você tem esse segredo, quando você entende a direção da palavra de Deus dada para nós, você pode até às vezes se desgastar exteriormente. E a tendência de quem se desgasta exteriormente por fora, às vezes no seu corpo, é acabar se desgastando por dentro. Mas quem tem esse segredo aqui, pode até na vida desgastar por fora, que é cansar, que é sofrer, não é? Que é sentir golpes, o peso da batalha, isso por fora. Só que ao invés de isso também acontecer por dentro, quem tem esse segredo aqui, desgasta por fora, mas renova por dentro.
E o que tem dentro de nós é o que nos sustenta. Você não cai, você não sucumbe, você nunca será derrotado, mesmo que por fora as circunstâncias exteriores estejam desfavoráveis. Se por dentro você estiver bem, você vai chegar lá, você vai dar a volta por cima, você vai vencer, você vai passar por essa crise e chegar do outro lado. Então é maravilhoso, o apóstolo Paulo, ele fala que ele não desanima, porque ele pode até desgastar por fora, mas por dentro ele não desgasta. Amém, queridos? Já pensou que bênção? Já pensou que promessa maravilhosa que o Senhor está nos dando aqui essa noite? Meu Deus, tremendo demais. Então nós não desanimamos, mesmo que a gente desgaste por fora, mas interiormente somos renovados. Eu tenho certeza que você já teve essa experiência de Deus te renovar por dentro. Quando você encontra com Ele, quando você ouve a voz de Deus, no momento de oração, no momento de adoração, não é verdade? Como nós falamos domingo aqui, em 1 Samuel, o testemunho de Ana, ela sofrendo a humilhação de ser uma mulher estéril, de não ter o filho que ela tanto queria ter nos braços, certo? Mas quando ela derramou o seu coração, não tinha mais humilhação, não tinha mais vergonha, ela estava bem. A Bíblia diz que o semblante dela mudou, algo aconteceu por dentro, não tinha acontecido nada por fora, a vida dela continuava do mesmo jeito do lado de fora, com os mesmos problemas, mas por dentro ela tinha sido renovada. Amém? O apóstolo Paulo, ele falou justamente isso. Por fora a gente desfalece, por fora a gente desgasta, mas não tem problema desgastar por fora, se por dentro você se renovar. Amém? E Deus renova você com a palavra dele. Quando você recebe a palavra de Deus com fé no seu coração, quando o Espírito Santo de Deus toca a sua vida, ele te renova e você tem paz, você tem esperança, você tem alegria, não é? Você tem fé. Você tem uma promessa de Deus quentinha no seu coração, você está renovado por dentro. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele diz no verso 17, que o nosso leve e momentâneo sofrimento produz para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, mais do que todos os problemas, mais do que todos os sofrimentos. O apóstolo Paulo, gente, ele foi muito perseguido, ele enfrentou muitos opositores, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi injuriado, perseguido, caluniado, passou fome, naufragou algumas vezes, não é verdade? Então assim, a vida dele não foi fácil em muitos momentos, pessoas que ele acreditou o abandonaram, né? Muitos seus discípulos acabaram traindo ou simplesmente indo embora sem nem falar nada, né? Foram e se desviaram, tantos, mas a palavra diz que ele chama isso de leve e momentâneo sofrimento. Ou seja, todos nós, queridos, todo sofrimento, toda luta que você passar, não fala, eu estou passando um grande problema. Não, queridos. Isso é um leve e momentâneo sofrimento, comparado com o peso de glória. Com o peso de glória. A glória fala das coisas futuras que Deus tem para nós. Seja nesta vida, coisas gloriosas que nós vamos experimentar, ou também, né, e principalmente, na eternidade. Então ele compara uma coisa leve com uma coisa pesada. Ele fala, meu sofrimento é leve, mas a glória de Deus é pesada, é densa, é consistente, é profunda, é forte. Amém, queridos? Então meu sofrimento, agora, quando a gente está passando pelo sofrimento, você não fala, puxa vida, que sofrimento levezinho, né? A gente até deveria falar, a gente deveria entender isso, que o apóstolo Paulo, ele não perdeu a cabeça, ele não está louco,
Ele sabe o que ele está falando. E ele sofreu muito. Mas ele chamou todo o sofrimento dele de um sofrimento leve e momentâneo, passageiro. Aleluia, queridos. Isso é muito importante nós entendermos, porque problemas todos nós passamos. Só que nós aprendemos duas coisas com os problemas. Primeira coisa é que ele é passageiro. Amém? Olha, esses dias tem sido falado muito aí por pesquisadores que a maioria dos homens sofrem com problemas que nunca vão acontecer com eles. Muitas pessoas vivem assoladas, pensando em problemas, preocupado com coisas que nunca vão acontecer com ele, mas só de pensar ele já fica abalado, abatido, às vezes até destruído. Não é verdade? O imaginário, o pensar que determinada coisa pode acontecer, a preocupação, a ansiedade, já acaba, arrasa com as pessoas. Não é verdade? Então nós precisamos entender que quando você estiver passando por uma coisa, veja lá na frente. Né? Às vezes eu faço isso literalmente. Às vezes estou passando um dia, uma semana ruim, eu começo a olhar, não, mas segunda-feira eu vou estar melhor. No meio da semana que vem, isso já vai ter passado, eu vou rir dessa situação. Agora está difícil. Ou seja, entender que o problema não é para sempre. Amém, queridos? O problema é momentâneo. Seja qual for, creia nisso. E o apóstolo Paulo nos ensina isso quando ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. O nosso sofrimento leve e momentâneo. Entenda isso. Todo mundo, sem exceção nessa vida, passa por problemas. Mas eles são transitórios. Eles vêm, mas eles têm que ir. Nós vamos passar. E outra coisa que nós temos que aprender é que todas essas tribulações, todos esses sofrimentos, têm um propósito. Deus os usa para trabalhar as nossas vidas, para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso espírito. Não é? Então, quando nós vemos Paulo falando sobre isso aqui, sobre essa leve e momentânea tribulação, nós somos encorajados a permanecer firmes, mesmo nos momentos mais difíceis que nós passamos na vida. Ora, se o apóstolo Paulo passou e sofreu o que ele sofreu, ele chamou de tudo que ele passou açoite, traição, fome, perseguição, naufrágio, né? Cadeias, insultos, difamação, certo? Todas as coisas que ele sofreu, traições, ele chamou. Que coisas difíceis que você passou, que crises violentas que você passou, que dificuldade, que problemão é o seu. Não era o que Paulo falava. Não, isso é leve. E outra, é passageiro. Pesado é a glória de Deus na minha vida. Pesado no sentido de denso, de profundo, de consistente, né, de forte. É a glória de Deus. E você vê isso quando você passa em fé por uma tribulação, quando você vive uma batalha e você chega do outro lado, você sente o peso da unção de Deus na sua vida. Você sente a glória de Deus com você, porque o Senhor foi contigo. Você provou da fidelidade de Deus, você experimentou o milagre e você está debaixo da unção do Senhor. Amém, queridos? Então tem coisas tão pequenas que nos levam a resultados tão grandes. Tribulações pequenas, não é? Mas a glória é grande, não é? Que coisa maravilhosa, que bênção. Essa glória fala de uma recompensa. O peso de glória fala que tudo que você vive na vida cristã, servindo ao Senhor, obedecendo a Deus, crendo nele,
vai trazer uma recompensa na sua vida. Aqui ou na eternidade? Aqui e na eternidade, melhor dizendo. Amém, querido? Então você vê que ele começa lá a palavra dizendo: por isso nós não desanimamos. Mas as pessoas desanimam, nós desanimamos. Mas o apóstolo Paulo estava nos ensinando a fazermos parte do povo que não desanima. Amém? Você foi chamado para fazer parte do povo que não desanima. Você foi chamado para fazer parte do povo que não desanima. Glória a Deus. Né? E o que acontece quando as pessoas desanimam? Por que elas desanimam? Porque elas vivem por aquilo que elas veem. Olha o final, o último verso que nós lemos aí no verso 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o que, queridos? Eterno. Amém? Você quer fixar seus olhos no que é transitório, passageiro? Ou você quer fixar seus olhos no que é eterno e dura para sempre? Qual é a sua opção? Qual é a escolha que você faz na sua vida? Você quer escolher o que é transitório, o que é passageiro, o que é duradouro e eterno? Qual das duas que você quer? Eterno. Que adianta uma coisa que é só passageiro? Não é? Então é muito importante, esse é o grande segredo, querido. As pessoas desanimam porque elas olham para o passageiro. O passageiro é aquilo que a gente vê, momentâneo. O problema é momentâneo, quem pode dizer amém? Ou o problema é eterno? Porque você acha que o problema é eterno? Não, todo problema é passageiro. Nenhum problema tem autoridade para ser eterno na sua vida. Aleluia! Nenhum problema tem autoridade para ser eterno na sua vida. Todo problema, o máximo que ele pode ser, é passageiro. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? Que bênção, tremendo, não é, queridos? Então nós não podemos viver olhando para as coisas passageiras, transitórias, momentâneas. Não se deixe influenciar pelas coisas momentâneas. Os problemas são momentâneos, as crises são momentâneas. Não deixe aquilo falar mais forte na sua vida. As pessoas desanimam justamente por isso, porque elas olham para o passageiro e tiram os olhos do que é eterno, né? Vivem pelo que vê, vivem por aquilo que os seus olhos enxergam. Mas o apóstolo Paulo fala lá no verso 18 que fixamos os olhos no que não se vê. O que é que a gente não vê que ele está falando aqui? Em Deus, porque Deus é espírito, né? Ele está falando das coisas espirituais, das coisas do reino de Deus. Queridos, não permita, ou se isso está acontecendo na sua vida, você tirou os olhos de Deus para olhar para as coisas que se veem. Não olhe, não olhe para o dinheiro, não. Não olhe para a enfermidade, não. Não olhe para a crise do relacionamento, não. Olhe mais alto, olhe para Deus, né? É isso que nós temos que fazer. As pessoas desanimam por isso, que deixam de focar no propósito de Deus e passam a focar nas circunstâncias. Circunstâncias são circunstanciais, não é permanente, é uma coisa circunstancial, momentânea, passageiro. Mas não coloca seus olhos
no que é circunstancial, não. Né? As pessoas desanimam por causa disso. Deixa de focar no propósito eterno que Deus tem para mim, o chamado de Deus para a minha vida, na obra que Ele fez por mim. Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida, Ele me fez filho de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo, Deus habita em mim, não é? Eu sou guiado pelo Espírito de Deus porque eu sou filho de Deus. São coisas eternas. Nunca tira seus olhos disso. Não deixa o inimigo semear dúvida com relação a essa palavra eterna, não. Contra essas promessas de Deus, não permita, não. Deixa ele colocar dúvida, não. Porque se a gente olhar para essas coisas que os olhos naturais veem, a sua fé vai esfriar. Você vai encontrar muitas pessoas esfriando na fé porque elas tiraram os olhos do Senhor e começaram a olhar para as circunstâncias. Outros, você vai ver que no passado era tão fervorosa, agora são tão críticos. Tem gente que é crítico da igreja, crítico do pastor, critica tudo, né? Ingrato, a pessoa se torna ingrata. Deus fez tantas coisas na vida daquela pessoa e hoje ela é ingrata com Deus, com a igreja, com aquelas pessoas que o ajudaram, não reconhece, não valoriza. Por quê? Porque tirou os olhos do Senhor, tirou os olhos de Deus, mudou o sentimento, muda o coração, não tem mais a mesma disposição, não é verdade? Não aceite isso para a sua vida de forma nenhuma, de forma nenhuma. Não deixe, não tire os seus olhos do eterno para olhar para o que é transitório, não permita isso. A vida cristã não pode ser vivida assim. A vida cristã não pode ser vivida você influenciado por aquilo que os olhos veem. A palavra diz que nós vivemos pelo que nós não vemos. Está falando de Deus, do mundo espiritual, das coisas eternas, daquilo que nós não conseguimos enxergar, mas que Deus está preparando para nós. Às vezes nós não enxergamos, mas se você entende o que eu estou falando, vai chegar um momento que seus olhos serão abertos pelo Senhor. E você não vai ver apenas o que os seus olhos naturais veem, que é o problema, as circunstâncias, as coisas dessa vida, mas Deus vai te dar olhos para ver as coisas eternas, que Ele é maior, que Ele está no trono, que Ele é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas, que a vontade dEle não pode ser frustrada, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Sabe quem crê nisso muito convictamente? É a pessoa que Deus abriu os olhos dela. Porque o incrédulo, ou aquele que tirou os olhos do Senhor, não consegue enxergar isso. Não tem sentido. É irracional. E eles falam, não tem lógica, não tem sentido. É claro que não tem sentido. Os olhos da fé estão fechados. E Deus abriu os seus olhos. Não permita que o inimigo feche os seus olhos. Deus abriu os seus olhos espirituais. Você crê num Deus grande. Você crê que Deus tem um propósito para tudo. Você crê que Deus é soberano, que a última palavra é dele. Não recue dessa fé. Quem diz amém? Não recue, não retroceda dessa fé, jamais. É um privilégio, queridos, que Deus abriu os nossos olhos. Você crê. Leve isso muito a sério. Valorize muito isso. Porque às vezes para nós é tão comum que a gente às vezes começa a desprezar. Mas você vê o valor que tem quando você enfrenta uma dificuldade que outros desesperariam, mas você continua crendo, confiando em Deus, acreditando que Ele vai fazer uma obra, acreditando que Deus tem o melhor, não é? Acreditando nas promessas de Deus, que para ninguém tem sentido. Para o homem natural,
para o incrédulo, para aquele que perdeu o fervor do Senhor no seu coração, não faz o menor sentido. Mas para o povo que vê o invisível, faz todo sentido. Lembra que Moisés, ele ficou firme contra a fúria de Faraó, porque ele via aquele que é invisível. Deixa eu te falar uma coisa, aprenda isso. Toda vez que você estiver passando um problema, toda vez que você estiver passando uma crise, pergunte para você mesmo: eu estou vendo só a crise ou eu estou vendo algo invisível da parte de Deus? Eu estou vendo a voz dele, a palavra dele. Eu estou olhando para os atributos de Deus ou não? Ou eu tirei os olhos do Senhor e estou olhando só para mim? Estou olhando para as minhas limitações, estou olhando para as minhas falhas e imperfeições, estou olhando para a minha fraqueza. Não, queridos, olhe para o Senhor, não olhe para você. Se você olhar para você, você vai descobrir coisas terríveis. Olhe para Deus, porque apesar de sermos quem somos, Ele nos ama. E Ele decidiu estar conosco até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Não é tremendo isso? É maravilhosa essa palavra. Então nós precisamos aprender a treinar os nossos olhos. Nós temos que aprender a treinar os nossos olhos para ver o que é invisível, para ouvir o que os ouvidos naturais não podem ouvir, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, para lembrar das promessas eternas. Elas têm que inundar o nosso coração. Por isso que você tem comunhão, por isso que você ora, para estar abastecido, para estar fortalecido. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos. É claro que ele não desanimava, porque os olhos dele estavam no Senhor, o coração dele estava cheio da palavra de Deus. Ele estava sempre vivendo, tendo ouvido a voz do Senhor. Naquela manhã, ou no dia anterior, tinha uma voz fresca de Deus no seu coração. Vocês entendem isso, queridos? Que coisa tremenda! Então, se você está vendo algo que não te anima, peça a Deus que te mostre como Ele está vendo aquela situação. Se você está vendo alguma coisa na sua vida que está te desanimando, eu falei, treine o seu olhar. Peça para Deus te mostrar como é que Deus está vendo essa situação. Você pode imaginar Deus preocupado? Hoje eu estou sem dinheiro. Hoje eu não tenho como pagar aquela conta. Eu estou com aquela doença. Você pode imaginar Deus preocupado? Deus nervoso, correndo de um lado para o outro, desesperado? Você consegue ver isso? Você acha que isso é possível? Não, queridos. Deus está sempre soberano, seguro. Olhe para Ele. Peça para Deus te mostrar como é que Ele está vendo aquela situação. Peça para Ele te mostrar como é que Ele está vendo o seu casamento, que pode estar passando por uma crise. Peça para Ele te mostrar como é que Ele está vendo aquela preocupação que você está tendo com um filho, com um familiar. Você às vezes está sendo tão consumido por aquela situação que está deixando de ver o que Deus vê. Não veja só o que os seus olhos veem. Veja além. Peça para Deus te mostrar além, para você ver mais, para ver como Deus vê. Tá certo? Isso é muito importante. Todas essas coisas podem estar em crise, porque a gente está olhando com os nossos olhos naturais. Mas olhe, peça para Deus abrir os seus olhos sobre aquela situação, como Deus está vendo aquela situação. Eu tenho certeza que, como Paulo, você vai dizer: por isso não desanimamos.
Paulo, não desanimo porque eu vejo como Deus vê. Eu não desanimo porque eu peço para Deus me mostrar como Ele está vendo essa situação. Amém? Quando eu oro, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu leio a palavra, quando o Espírito Santo move na minha vida, quando eu adoro ao Senhor, Ele está abrindo meus olhos, está abrindo meus ouvidos. E eu passo a ouvir e ver como Deus vê aquela situação. E o apóstolo Paulo, consequência disso, dizia: por isso eu não desanimo. Não é tremendo, querido? É tremendo. Não ponha mais os seus olhos, não deixe você ser manipulado por problemas que você sabe que são passageiros. Saiba que tudo passa. O Salmo capítulo 30, verso 1, Salmo 30, verso 1, diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Olha que fantástico. Salmo 30, verso 1. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me reergueste. Sabe, este homem está exaltando a Deus porque ele aprendeu uma lição. Sabe qual a lição que o salmista aprendeu? Que Deus é um Deus que nos reergue. Amém? Quem é que é reerguido? Reerguido é aquele que caiu, que tropeçou, que passou por dificuldades, por problemas, não é? Ele caiu, mas ele foi erguido. E a palavra diz que não foi erguido, foi reerguido. Quer dizer que todas as vezes que nós caímos, o Senhor nos levanta novamente. E Deus vai te levantar. Se você está hoje se encontrando caído, abatido por alguma situação, confia no Senhor. Põe os seus olhos nele. Ele vai te reerguer. Ele vai te reerguer. Creia nisso. Em nome de Jesus. Olha só, verso 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. O salmista é um homem que dá testemunho do que Deus fez na vida dele. Tantas coisas que ele passou, tantos problemas sérios, mas eles foram passageiros. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por um problema, talvez você esteja passando hoje alguma coisa muito séria, muito grave. Não deixa aquela situação te hipnotizar. Lembra que Deus é maior, soberano. Ele tem uma situação, Ele tem uma solução. E esse problema vai passar. Todo problema é passageiro. Ele não veio para ficar. Ele não vai ficar para sempre na tua vida. Você pode dizer amém? Que bênção, não é verdade? Então, aqui esse verso é maravilhoso, fala muitas coisas. Então não seja como Ló. Lembra que Ló olhou para as campinas, ele se deixou impressionar pelas campinas verdinhas lá, e ele nem sabia que ali era o lugar de Sodoma e Gomorra que ia ter a maior destruição. Os olhos são enganosos, queridos. Os olhos são enganosos. Não se deixe enganar pelos seus olhos. Coloca seus olhos no Senhor. Moisés também, quando começou a caminhada dele, ele estava totalmente equivocado. Mas depois ele teve a oportunidade de aprender a confiar e a esperar em Deus, porque ele não confiava em Deus no início. Então, como eu falei, tudo tem um propósito. Você está vivendo situações, etapas da sua vida, onde Deus tem um propósito de te ensinar a confiar nele
e a esperar em Deus, para não agir na sua própria força, mas aprender a depender dele, onde tudo vai ser melhor resultado, muito mais frutos, não é? Isso com certeza. Então, nunca desista, não abra mão da sua fé. Josué e Caleb, abra sua Bíblia comigo em Números 13. Josué e Caleb são um grande exemplo disso, porque Moisés os enviou para espiar a terra prometida, que era o lugar que Deus queria dar a eles, era a terra da promessa. Números capítulo 13, a partir do verso 27. Então Deus queria dar, sabe? Deus quer te dar a terra prometida também. Seus sonhos têm a ver com isso. Muitas vezes os seus sonhos não são só seus sonhos, são os sonhos de Deus. Suas ambições, seus desejos, muitas vezes são coisas que Deus colocou no seu coração, que Ele quer te dar. Mas não vá sozinho atrás dos seus sonhos. O Deus que colocou os sonhos no seu coração quer que você aprenda a depender dEle para conquistá-los. Muita gente pode perder os sonhos. Muitas pessoas podem ver os seus sonhos destruídos porque receberam os sonhos de Deus, mas resolveram correr atrás deles sozinhos, independentes, sem aprender a esperar, sem aprender a confiar no Senhor. Não é? Quando Josué e Caleb olharam para aquela terra, eles falaram: que terra maravilhosa! Deus nos deu o melhor lugar que podia ser dado. Essa herança é magnífica, é uma promessa linda, não é? Eles disseram isso. E a terra estava cheia de gigantes habitando aquele lugar. E eles não viram problema nos gigantes, não. Tem problema não. Nós vamos guerrear, nós vamos lutar. O Senhor vai ser conosco e nós vamos expulsar esses gigantes daqui e tomar posse da terra. Certo? Por quê? Porque eles tinham olhos em Deus. Porque eles não se deixavam impressionar por aquilo que os olhos naturais viam, negativamente falando, no caso, os gigantes. Eles olharam para a terra de Canaã com olhos de Deus. É o melhor, Deus vai nos dar, Deus é tão bom, Ele tem algo precioso para nós, nós vamos conquistar, em Deus nós venceremos, em Deus nós vamos expulsar. É o que Josué e Caleb concluíram. Mas olha só, queridos, a palavra diz que os outros espias fizeram o contrário. Verso 32, verso 31 e 32. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Olha só, eles ficaram com medo. Quantas vezes, queridos, nós queremos algumas coisas, mas nós concluímos assim: isso é maior do que eu, isso é mais forte do que eu, é um problema maior do que eu posso vencer. E está errado? Não, é verdade. Só que você não devia estar olhando para isso. Só que você devia treinar o seu olhar para tirar os seus olhos daquela situação natural e olhar com os olhos de Deus, os olhos de fé, que diz: eu sou contigo, você é capaz, eu vou fazer a diferença na sua vida, eu vou te dar o meu favor, eu vou te abençoar. Se você aprender a confiar e a esperar em mim, você vai ver, como Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Não é? Mas os espias, os 10 espias, eles não criam, e eles viram aquela situação que para Josué e Caleb era maravilhosa, com outro olhar, com uma visão totalmente diferente. Pessimistas,
Não, que é isso? Nós não vamos entrar aí de jeito nenhum. Você viu o tamanho dos gigantes que estão lá? Vamos embora antes deles nos engolirem. Vamos embora que eles vão acabar conosco. E olha só, queridos, a Bíblia diz no verso 32, espalharam entre os israelitas um relatório negativo. Oh, que coisa terrível, queridos. Que quando a gente vê mal, a gente dá relatório negativo. Quando a gente vê errado, a gente dá relatório negativo. Você já viu alguma coisa que você está assim tão animado, tão esperançoso, tão convicto que é uma coisa boa, e chega um pessimista para você e bota tudo para baixo? Não, isso não presta, não vale nada, não serve para você não, isso não... Por quê? Que os olhos dele muitas vezes estão contaminados, não estão cheios da esperança de Deus, não estão olhando na direção que Deus está olhando, não estão vendo aquele desafio como Deus está vendo como um covarde, está vendo como um medroso, está vendo como um incrédulo. Ele não vai a lugar nenhum, ele não vai conquistar nada, e nós não podemos ser assim. Quem pode dizer amém? Nós não podemos ser como os 10 espias. Você foi chamado para ser como Josué e Caleb. Você foi chamado para ser como Josué e Caleb, que viram com olhos de Deus, que viram o desafio, que viram os problemas como Deus estava vendo. Não é? Assim que nós temos que ser. Não olhe para o que é aquilo. Não deixe os seus olhos serem dominados por aquilo que é passageiro. Deixe os seus olhos serem cheios das coisas eternas. Deus é grande, Ele é soberano, eu confio nele, eu dependo dele. E não falar da boca para fora, mas é que você está tendo comunhão, relacionamento com ele, e o Espírito Santo está te enchendo, o Espírito Santo está mudando a sua visão, o Espírito Santo está mudando o seu entendimento. Você está começando a entender coisas que o homem natural não entende, que as pessoas que não cultivam a fé não compreendem, mas você está começando a compreender, você está começando a ser tocado por Deus, seu coração está sensível, a palavra de Deus está começando a fazer sentido para você, você está sendo fortalecido pela palavra de Deus. Isso é o Senhor te preparando para te guiar, para te conduzir, para te levar longe, para fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Então valoriza isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos. Tantos problemas que vêm para nos desanimar, mas o apóstolo Paulo diz para ele e a respeito do povo de Deus: nós não desanimamos. Não desanimamos porque nós não olhamos para o que se vê, nós olhamos para o que não é visível, aquilo que é espiritual, que é maior. Veja seu futuro abençoado, veja sua casa em paz, veja sua família, seus relacionamentos em harmonia, veja seus negócios dando certo, e dependa de Deus, creia que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Quando Deus falou de dar Canaã, era o melhor. Deus não deu o pior, Deus não deu o que ninguém queria, não. Deus não deu o que não servia, não. Deus deu o melhor. Muitas vezes nós olhamos para o pior, porque nós estamos incrédulos, nós não estamos vendo como Deus vê. Josué e Caleb falaram: essa terra é a melhor, é o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para nós. Os amigos deles não tinham a mesma visão. Em vez de ver, conseguiram ver o problema que tinha na terra, que eram os gigantes. Toda terra boa sempre vai ter um gigante, meu querido. Aprenda essa lição. Toda terra boa
sempre vai ter um gigante, um poceiro, para ser enxotado com atitudes de fé e com a direção que Deus vai te dar, porque Ele tem um propósito na sua vida, de te amadurecer, de te ensinar a confiar e a depender dEle, esperar nele, crer nele, na palavra dele, que quando Ele nos dá a palavra, não tem nada ainda. Deus dá a palavra depois que as coisas acontecem. Então o povo de Deus, os filhos de Deus, recebem essa palavra e andam crendo e confiando na palavra do Senhor, e as coisas vão se construindo, vão se encaixando, porque você está confiando, porque você está crendo, e Deus começa a realizar, não é? Deus disse: haja luz. Primeiro Ele falou, depois aconteceu, e assim vai ser na sua vida também. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas você está ouvindo Deus falar? Se você está ouvindo Deus falar, é porque vai ter alguma coisa, que vai ter algo grande na sua vida. Então seja uma pessoa que está ouvindo Deus falar. Por isso nós estamos na igreja, por isso você deve estar no culto, por isso você deve ler a sua Bíblia, por isso você deve orar, porque em todas essas coisas Deus está treinando o seu olhar, abrindo os seus olhos, para que você veja o que ninguém vê, para você ver o invisível, aquilo que só Deus pode mostrar, aquilo que só Deus pode falar. E se você crer nisso, Ele vai te conduzir até você tomar posse da vitória e aquela conquista tão sonhada. Amém? Por isso não desanimamos. Que palavra do apóstolo Paulo. Você também, meu irmão, minha irmã, é um desses. Você não vai desanimar, porque você não vai se impressionar com as circunstâncias. Nenhum problema tem autoridade para ser eterno na sua vida. Todo problema, o máximo que ele pode ser, é passageiro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Levanta as suas mãos onde você está agora, abre o seu coração e fala: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque Tu estás abrindo os meus olhos. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar, Senhor Deus, os Teus planos, os Teus propósitos eternos. Não me deixa ser uma pessoa que meramente enxerga no nível natural, na dimensão natural. Eu quero ver além, eu quero enxergar como Deus enxerga, eu quero ver, eu quero ouvir a voz de Deus, e aquilo vai fazer com que eu não me desanime diante das tribulações, sofrimentos, crises, lutas, porque eu sei que, seja o que for, é passageiro, e eu vou passar, vou superar, vou vencer, e tomar posse da bênção, do milagre e da vitória que Ele tem para mim. Amém? Abençoa, Senhor, os alvos que estão no altar. Abençoa as vidas que entregaram alvos, que eles estão batendo na porta de Deus. Pai, visita, encontra neste altar. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida que está aqui nessa campanha essa noite. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão que está nos acompanhando na sua casa, numa rede social, em algum lugar, em algum momento. Pai, que a unção de Deus, que a voz do Senhor transforme, faça diferença na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, e bênção. Não desanimamos, amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero te dar a oportunidade para você, se desejar, contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo e com o seu parceiro de Deus. Quem quiser contribuir, levante a sua mão, nós vamos levar o envelope até você. Aqueles que estão em casa podem usar o Pix da igreja. Se você quer fazer a sua oferta para o Senhor, quer exercitar a sua fidelidade com o seu dízimo, então o nosso Pix, anota aí, 27 99 225 0270. Anota aí, 27
99-225-0270. E faça a sua contribuição. Vamos orar, Pai. Abençoa todos aqueles que estão fazendo a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, esse ato de fé, de gratidão, de adoração, de receber a Tua palavra com fé, Pai, abençoa. Abençoa, Deus, abrindo portas, suprindo, sustentando, guardando tudo que o Senhor já nos tem dado, Pai. E nós queremos Te servir com os nossos bens, Te honrar com as nossas primícias, porque o Senhor é digno, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Estaremos juntos novamente no sábado, Arena Jovem. Vamos passar aqui o filme do mundo espiritual, tremendo, sábado, 19h30. E domingo vai ser maravilhoso, toda a igreja, às 19 horas, esperamos você. Um grande beijo, seu coração, um grande beijo a todos que estão nos acompanhando nas suas casas. Deus te abençoe, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.